Uma palavra especial deve ser dada a respeito das estruturas que estão ao redor dos capilares glomerulares. Essas estruturas funcionam como barreiras que impedem a filtração ou pelo menos dificultam a filtração glomerular. A primeira barreira é a barreira do próprio endotélio capilar, as células que formam os capilares. Os capilares glomerulares são capilares fenestrados. Fenestras são espaços como janelas, orifícios, que também chamados de grandes poros, que permitem que a maioria dos componentes do plasma passe do sangue capilar para o espaço de Bowman, ou seja filtrado através do endotélio. Os poros são pequenos o bastante, contudo, para impedir que as células do sangue deixem o capilar, como os eritrócitos. Eles não passam pelas fenestras. As proteínas negativamente carregadas, que estão na superfície dos poros, também ajudam a repelir as proteínas plasmáticas que são negativamente carregadas. Polos opostos se repelem. Portanto, as proteínas carregadas negativamente próximos ao poro repelem as proteínas negativamente carregadas do sangue. Assim, essas proteínas são conservadas no plasma capilar. As células mesangiais glomerulares ficam entre e ao redor dos capilares glomerulares. Essas células possuem feixes citoplasmáticos de filamentos semelhantes à quitina, que fazem com que estas células sejam capazes de contrair, reduzindo o fluxo de sangue, e relaxar, aumentando o fluxo de sangue pelos capilares. Além disso, as células mesangiais secretam citocinas associadas a processos inflamatórios e imunológicos. Essas células mesangiais, portanto, elas desempenham papel na filtração, relaxando, permitindo que o fluxo sanguíneo pelos capilares aumente e, portanto, a filtração, ou contraindo, dificultando a passagem de sangue pelos capilares, reduzindo a filtração glomerular. Essas células mesangiais, elas funcionam como barreiras à filtração, além das células endoteliais do próprio capilar. A segunda barreira de filtração é uma camada que não tem células de matriz extracelular denominada lâmina basal, a qual separa o endotélio capilar do revestimento epitelial da cápsula de Bowman. A lâmina basal consiste em glicoproteínas carregadas também negativamente, além de colágeno e outras proteínas. A lâmina basal atua como uma peneira grossa, excluindo a maioria das proteínas plasmáticas do líquido que é filtrado, porque essas proteínas da lâmina basal também repelem as proteínas do sangue. Nós temos nessa figura uma ilustração das células chamadas podócitos, os seus pedicelos, o pedicelo primário, o pedicelo secundário ou pedicelos secundários, ao redor do capilar glomerular. Aqui temos o endotélio, uma célula endotelial, e ao redor do endotélio, da célula endotelial, a membrana basal. Essa lâmina ou membrana basal é carregada eletricamente de forma negativa, o que repele e conserva as proteínas aqui no sangue capilar. Além disso, nós temos externamente a lâmina basal, a membrana basal, nós temos os pedicelos dos podócitos. Esses pedicelos que na figura aqui estão vistos nessa região, esses pedicelos funcionam como uma terceira barreira à filtração glomerular. Aqui nós temos o plasma do capilar glomerular. Aqui nós temos fenestrações.
Essa fenestra é a do capilar, e essas fenestrações aqui são formadas pela separação, pela distância entre os pedicelos do podócito. E entre a barreira endotelial e a barreira formada pelos pedicelos dos podócitos, nós temos a lâmina basal. Essa lâmina basal, ela funciona como uma dupla camada. Seriam duas lâminas basais fundidas, uma ligada ou encostada ao endotélio, aqui, mais translúcida, e outra conectada ou encostada ao podócito, aos pedicelos dos podócitos, constituindo uma membrana basal. Essa membrana basal consiste na lâmina densa central envolvida por duas lâminas claras. Essa lâmina densa central constituída por duas lâminas claras, uma aqui em cima e outra aqui encostada nas células endoteliais, uma de cada lado. Essa lâmina basal também é uma barreira à filtração, principalmente uma barreira à filtração das proteínas. Isso é muito importante porque a presença das proteínas aqui no plasma atrai a água. A água não sai dos capilares e a água que está já no espaço de Bowman é atraída no sentido de voltar para o plasma. A terceira barreira, como já foi dito, é o epitélio da cápsula de Bowman. A porção do epitélio da cápsula de Bowman que circunda cada capilar glomerular consiste em células especializadas chamadas de podócitos. Os podócitos possuem longas extensões citoplasmáticas denominadas pés ou pedicelos que se estendem a partir do corpo principal da célula. Esses processos ou pedicelos envolvem os capilares glomerulares e se entrelaçam uns aos outros, deixando estreitas fendas de filtração, fechadas por uma membrana semiporosa. A membrana da fenda de filtração contém várias proteínas únicas, incluindo nefrina e podocina. Essas proteínas foram descobertas por investigadores que procuravam mutações gênicas responsáveis por duas doenças renais. Nessas doenças, onde essas duas proteínas, nefrina e podocina, estão ausentes ou anormais, as proteínas do plasma são filtradas, elas passam pela barreira de filtração para o filtrado glomerular e serão excretadas. Por isso, nessas doenças, a pessoa acaba eliminando grande quantidade de urina. A diurese é muito elevada.